A gente tem uma contribuição para a audiência que vai de encontro ao teu argumento, que é o seguinte: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele disse hoje que o governo pode ter que importar arroz e feijão, evidentemente como consequência do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, para equilibrar a produção nacional. Confira. A medida serviria para assegurar a alta nos preços desses produtos, cuja produção foi afetada pelas inundações no Rio Grande do Sul. Agora, com a chuva, eu acho que nós atrasamos de vez a colheita do Rio Grande do Sul. Portanto, se for o caso, para equilibrar a produção, a gente vai ter que importar arroz, a gente vai ter que importar feijão, para que a gente coloque na mesa do povo brasileiro um preço compatível com aquilo que ele ganha. O estado responde por cerca de 70% da produção de arroz no Brasil. Segundo o Instituto Rio Grandense do Arroz, 83% das lavouras já foram colhidas. O principal problema é o escoamento da produção, considerando que as estradas estão bloqueadas. Além disso, a inundação de terras deve atrasar o processo de plantio para as próximas colheitas. A Confederação Nacional de Municípios estima que os temporais já tenham causado prejuízos de pelo menos 500 milhões de reais na agricultura e na pecuária do Rio Grande do Sul. Nesta terça-feira, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, se reuniu com a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul e sindicatos rurais do estado para tratar da situação do setor. Entre as medidas debatidas está a suspensão das cobranças de todos os financiamentos bancários dos produtores rurais pelo prazo de 90 dias. Além disso, o Ministério da Agricultura e a equipe econômica do governo trabalham outras medidas, como a concessão de novas linhas de crédito para o setor no estado. Marcos. Bom, eu acho que essa questão das políticas, como eu já disse, atender a consumidores e a produtores afetados é uma boa política e é necessária, né? E eu acho que também as questões ligadas à resiliência da agricultura, como é que a gente torna ela ainda mais resiliente, ainda mais forte para lidar com isso. Eu só queria reforçar que, infelizmente, o que se fala lá fora é essa linguagem que o desmatamento está causando a mudança do clima aqui no Brasil, o principal fator, e que esse é o lado mais vilão ligado à agricultura. E eu acho que é muito importante a gente fazer um grande esforço para mostrar o outro lado, que é esse lado das energias renováveis, do melhor uso da terra, porque quando a gente hoje vê a expansão que está havendo da agricultura, ela é basicamente em áreas de pastos, né? Tem inclusive um grande programa hoje lá do governo para converter pastos degradados em agricultura, coisa que nenhum país consegue fazer lá fora e a gente consegue aqui nos trópicos. Então, eu acho que nós temos que trazer esse lado solução, e esse lado é muito visível, inclusive lá no Rio Grande do Sul, pela agricultura que foi se desenvolvendo naquele estado, né? Então, eu acho que é por aí que a gente tem que atuar. E tem, obviamente, o que se falou aqui que vai ser feito, me parece que está correto, né? No sentido de você atender a essa situação emergencial. Mas é mais importante de tudo é a gente tratar de uma questão que é global, né? A mudança climática não é um problema brasileiro, é um problema global. Esses fenômenos extremos têm acontecido em todo o mundo, né? E daí, então, portanto, buscar as soluções adequadas. A principal delas tem que ser no mundo da energia e do transporte, porque 73% das emissões do mundo estão associadas com isso. E aí nós temos muito mais solução do que realmente problema. Deixa eu só ver com o nosso editor-chefe. Cláudio, a gente faz o break um pouquinho mais tarde, Daniel. Não, então, é que a gente está falando aqui de deixar de explorar potencialidades do Brasil, para além dessa questão do ataque às mudanças climáticas aqui no âmbito mais local, mas como se a gente estivesse apenas nos comunicando mal perante o mundo das nossas potencialidades, ou seja, que o agro também pode ser sustentável, que a gente tem uma matriz energética bastante limpa vis-à-vis os outros países, mas me chama a atenção também uma certa inoperância que é nossa própria culpa. Tem um dado que eu sempre gosto de citar, que é o seguinte: o Brasil tem 1,5% da população mundial, tem também em torno de 1,5% do PIB global e tem 15% do potencial
global para geração de energias renováveis, notadamente eólica e solar. Antes, até pouco tempo atrás, geração de energia eólica e solar, no máximo, resolvia suas questões de atendimento de consumo interno. Mas a partir do advento do hidrogênio verde, você tem a possibilidade também de exportar essa energia, de ajudar o mundo a ter uma indústria mais limpa e, em suma, de exportar vento e de exportar sol. Pois bem, você tem toda essa demanda global por energia limpa, o Brasil é capaz de suprir isso, o mundo está movimentando dinheiro e o Brasil foi incapaz, isso é um problema conjunto do executivo, do legislativo, talvez até dos lobbies, o Brasil foi incapaz até hoje de ter um marco regulatório definido para hidrogênio verde. Tão simples quanto isso. Eu só vou trazer aqui uma informação. Ontem o Observatório do Clima soltou uma nota, eles fizeram um levantamento do que eles chamam de o pacote da destruição, de propostas que estão no Congresso Nacional, e segundo esse levantamento, são 25 projetos de lei e 3 emendas à Constituição, entre eles essa mudança do Código Florestal que o Daniel trouxe aqui, a flexibilização do Código Florestal. Então, são 25 projetos de lei e 3 propostas de emenda à Constituição que só pioram. Por isso que foi o que eu enfatizei aqui no debate, que é o quanto a gente vai, não só não andar para frente, mas o quanto a gente vai andar para trás e qual o custo disso, né? A gente está lidando com o custo humanitário, estamos lidando com o custo dos prejuízos e dos prejuízos que ainda nem foram contabilizados e, ao mesmo tempo, temos um Congresso Nacional que tem lá um bom pacote, né, da destruição que arrasta o Brasil ainda mais para longe de uma solução eficaz, sustentável, que cabe na discussão do orçamento, que tem que caber na discussão do orçamento e não esse retrocesso. Pedro e Marcos, há uma interessante cruzamento de linhas aqui, do ponto de vista nacional e internacional. Um é o debate sobre mudanças climáticas e o papel do Brasil nele. O outro é quanto que o debate sobre mudanças climáticas, portanto, o Brasil, que é um país com lições a dar em matéria de transição energética, passa a ser considerado um dos vilões na questão de mudança climática, o quanto que isso cruza com o famoso proverbial protecionismo dos nossos principais concorrentes. Em que medida a gente está conseguindo se desvencilhar desse cruzamento, que no momento nos parece prejudicial. Se eu olho as principais negociações multilaterais, o Brasil está numa posição defensiva. Na questão das mudanças climáticas, eu me lembro, eu sou velho nessa praia o suficiente para ter participado da cobertura da Rio 92, Kyoto 97 e várias outras. O Brasil sempre foi uma voz muito importante e ativa. E não só devido ao último governo, parece estar perdendo essa capacidade de se afirmar nos fóruns internacionais. Tanto aqueles que debatem a questão da mudança climática, como aqueles que debatem protecionismo. Pedro, por você primeiro. Veja, o governo Lula, no meu entendimento, ele perde uma grande oportunidade de se estabelecer como um protagonista na transição energética internacional, porque nós temos tecnologia, nós temos exemplos, nós temos condições de ocupar um papel relevante. E ele abre mão desse papel numa tentativa de ocupar um espaço geopolítico que realmente o Brasil não tem, de interferir em pautas internacionais, muitas vezes importantes, relevantes, mas para as quais o Brasil efetivamente não é convidado a participar, como a questão, por exemplo, do Oriente Médio, né? Então, nós perdemos uma oportunidade muito grande de estabelecermos um protagonismo internacional que nos cabe, em detrimento de uma busca por um espaço geopolítico que é difícil de ser ocupado, porque efetivamente nós não somos um big player em termos geopolíticos internacionais. Então, eu vejo aí que há um erro de estratégia do governo ao abrir mão desse protagonismo que poderia ser extremamente importante para o país, não só no sentido de melhor vender a imagem, mas também de atrair investimentos para o país. Marcos. Eu acho até que é mais grave do que isso, porque eu acho que regulamentações para energias renováveis, para a mudança do clima, estão acontecendo. Inclusive aqui no Brasil, há o projeto de biocombustível do futuro, que está andando e que vai regulamentar hidrogênio, metano, já está fazendo isso e tal, mas a gente não tem subsídios.
E o que nós estamos vendo acontecer nos Estados Unidos e na Europa é uma corrida de subsídios de reindustrialização verde para competir com a China. Quer dizer, a China deu passos à frente em energia renovável, mas ainda depende de 65% de carvão até hoje. E justamente porque a China domina eólica, solar, carros elétricos, etc., Estados Unidos fez o seu programa do IRA, que é o Inflation Reduction Act, o ato de redução da inflação, que foi criado para gerar mais inflação e não menos, porque é um subsídio enorme para indústrias que se instalarem nos Estados Unidos, né? Há um custo de redução do carbono muito mais elevado do que nós temos aqui, né? Estima-se que o custo do carbono evitado pelo IRA lá dos Estados Unidos é de $200 por tonelada equivalente de carbono, certo? E aqui a gente está vendo preços de $10, $15 lá no mercado, até menos do que isso. Então, é um programa de reindustrialização, sim. A Europa tem o seu programa também. Infelizmente, o carbono tem preço diferente, apesar de ser o mesmo carbono em todo o mundo, mas tem preços muito diferentes dependendo lá do país. E nisso a gente perde uma chance de valorizar um dos ativos mais importantes que a gente tem, né, que foi aqui falado pelo professor, que é a fotossíntese, que são as energias limpas que vêm da fotossíntese, vento, sol, plantas, né? E a água também que nós temos uma grande capacidade hidrelétrica que outros países não têm, só que infelizmente a gente está sendo engolido pela questão do desmatamento. Desculpa. Não sei se eu posso só complementar, é que me parece que tem uma coisa ali que não encaixa, que não fecha, que assim, eu vejo o presidente Lula cobrar em referência à COP de 2009 na Noruega, quando os países ricos prometeram $100 bilhões para mitigação dos impactos de mudanças climáticas nos países mais afetados, o Brasil seria contemplado. Lula cobra isso e tem razão. Mas eu vejo que o discurso não encaixa ali numa atitude do governo federal de não aparecer quando o Congresso está discutindo, e aí Senado e Câmara estão batendo cabeça, na regulamentação do mercado de carbono. Então você cobra $100 bilhões dos países ricos, mas também não se acerta internamente. O governo, ou nós cobramos protagonismo do governo na agenda climática, na agenda ambiental que se discute internacionalmente, mas também cobramos o governo de explorar petróleo na foz do Amazonas. E aí o mundo não sabe, o Brasil toma que atitude? Que língua que o Brasil fala, afinal de contas? Eu não sei se essas coisas são necessariamente incompatíveis, mas os sinais ficam trocados. Vou deixar essa como tua manchete, tá, Daniel? Que língua que o Brasil fala? Eu sou obrigado. Isso já foi tema do WW, hein? Já. Deixa eu só fazer uma frase final. Eu costumo dizer... Você tem a última palavra? Sim. Que bom. Eu costumo dizer que o Brasil é inevitável, né? Aqui tem tudo para se fazer e com menos complexidade do que em vários mercados emergentes que competiriam com o Brasil. Eu ainda tenho uma esperança, viu, Marcos e professor Pedro, que essa inevitabilidade do Brasil, no caso da transição energética, o mundo não vai ter outra opção. E talvez acabem vindo fazer investimentos aqui no Brasil a despeito da falta de uma língua perceptível e inteligível que o Brasil fale internacionalmente.